Bom dia, igreja! Todo mundo animado aí, esquentando o esqueleto? Vamos esquentar, vamos falar da palavra de Deus. Nossa penúltima lição, lição 12, Abba, papai. Você tem conversado com o seu Abba? Tem se relacionado com o seu Abba? Então vamos lá, todo mundo já abriu sua revista? Diz assim, lá em Gálatas 4, do 1 ao 6. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada pela leitura da sua palavra. Muito obrigada por essa manhã na sua presença. Essa oportunidade de aprender, de crescer e de conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Ministra, Senhor, aos nossos corações e que possamos ter entendimento, discernimento e aplicação na nossa vida diária, em nome de Jesus. Amém. Agora você fala assim: não recebi espírito de escravidão. Fala isso. Não recebi espírito de escravidão. Você não recebeu. Olha o que diz em Romanos 8,15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então você não precisa viver atemorizado, pois você é filho. Não tenha medo, não seja temeroso. Vamos lá, na nossa introdução fala sobre essa expressão Abba, Pai, né? É uma palavra aramaica e outra grega, e de mesmo sentido e tradução. As duas significam a mesma coisa, ou seja, numa tradução literal seria pai, pai. Essa expressão, ela aparece nesses textos do Novo Testamento, que diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Então a gente percebe o uso, né, desse Abba, Pai em momentos de clamor a Deus, né? Foram clamores feitos a Deus que esse Abba, Pai, né, foi mencionado. Algo feito de um filho para o seu pai, né? Como uma expressão
de um coração que ora. Além disso, a dupla expressão Pai, Pai também pode sugerir a universalidade da obra de Cristo por nós, ou seja, essa obra total, geral de Cristo para nós, onde também estaria incluído os judeus e os gentios na ideia de paternidade e filiação. Então, para todos, não só para alguns, é para todos. Alguns comentaristas sugerem que a expressão seria de uso litúrgico, ou seja, uma expressão usada na igreja, Alguns comentaristas sugerem isso. Entre eles está Donald Guthrie, é muito bonito, que diz: a combinação de uma forma aramaica e grega da mesma palavra sugere algum tipo de uso litúrgico. Isso é o comentário do Donald Guthrie falando. A explicação mais provável da forma dupla, aramaica e grega, é que atribuíam uma santidade especial à forma usada por Jesus. E isso está no livro A Epístola aos Gálatas, Introdução e Comentário, de Donald Guthrie, está na página 145. Então, essa explicação mais provável de ter sido usado em aramaico e em grego é que era uma forma de dar essa santidade especial ao Pai, o relacionamento de Jesus com aquele Pai, mostrando que é um Pai santo. Não é o meu pai, o meu pai Ailton, não é o seu pai, não, é o Pai Deus. Então, o mais provável dessa explicação, por ter sido usada dessa forma, seja isso, dentre outros comentários, uns dizem que usou em aramaico para atingir, as pessoas que usavam essa linguagem, e o grego para atingir, a parte que usava, os gentios, os judeus, era para atingir a todos. Então, também existe esse comentário de que um traduziu em aramaico, outro traduziu em grego, para que todos pudessem ter acesso, Por exemplo, por um lado, a gente falar I love you. Quem não entende não vai saber, e aí a gente traduz para eu amo você, todo mundo entende. Então, aqueles que entendem e que entendiam em aramaico, entendiam o que estava sendo dito. Outros em grego entenderiam também o que estava sendo dito. Isso são comentaristas, que dizem, que fazem comentários sobre a respeito disso. Quando a gente chegar na glória, a gente pergunta para Jesus qual foi mesmo a intenção, mas é mais isso, o mais provável seja isso. É para dizer, para mostrar essa santidade especial a essa forma usada por Jesus, Ou seja, no meu entendimento, ele falou Abba, Pai. E quando a gente fala com o nosso pai, nosso pai, nossa mãe, a gente usa uma forma carinhosa. Então, eu acredito que Jesus estava ali dando santidade ao Pai que ele estava falando. Era o Pai Santo, o Pai Deus. Então, eu acredito também nessa explicação provável. Era uma forma, de dar uma santidade especial. Não se tratava de qualquer pai, era o Pai, Então, Jesus, ele dava essa santidade ao Pai. 2. O Abba Pai no jardim Getsêmani. Um dos episódios marcantes da vida de Jesus, foi a passagem dele pelo jardim do Getsêmani, apontado por muitos como o momento mais humano da vida de Jesus, relatado nos evangelhos. Ele foi até o Getsêmani para orar e buscar consolo de seus amigos. Para isso, levou consigo Pedro, Tiago e João,
mas eles acabaram o deixando só. Olha só como realmente foi um momento muito humano da vida de Jesus. Até só ele ficou. Naquele momento, então, tomado de pavor e angústia, e isso está lá em Marcos 14, 33, relacionado a esse pavor e angústia de Jesus. Ao afastar-se para orar sozinho, Jesus clamou ao Abba, Pai, reconhecendo o seu poder e submetendo-se à sua vontade soberana. Então, Jesus estava ali sozinho, abandonado, perseguido, e ele clamou ao Abba, Pai, ele clamou ao Deus Pai, ao Senhor poderoso. Ele clamou ali e ele reconheceu o poder do Abba, Pai, e ele se submeteu à vontade dele, do nosso Deus. Nunca estamos sozinhos. Você crê nisso? Você nunca está sozinho. Pedro, Tiago e João deixaram Jesus só, mas ele não estava sozinho, porque o Abba, Pai, estava ali com ele, ouvindo a oração, percebendo sua dor, acalmando toda aquela situação e trazendo o suporte necessário para Jesus. Da mesma forma, Deus é na sua vida. Ele te traz o suporte necessário, Ele ouve o seu clamor, Ele atende a sua oração e Ele jamais te deixa sozinho. Aprendemos com Jesus que nos momentos de maior angústia e solidão temos um Abba, Pai, que significa papai. Então você tem um papai, um pai que nos socorre, nos conforta e nos fortalece para enfrentar nossas lutas e adversidades. E aí o salmista ensina: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Foi exatamente isso que Jesus buscou no momento da sua maior tribulação e angústia, o socorro que só o nosso Abba, Pai, pode nos oferecer. E aí diz assim Mateus: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, olha o Pai com letra maiúscula, que é o Pai, o Abba, o Santo, o Pai Deus, está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse é o nosso Abba, Pai. Então você não está sozinho. E aqui Jesus, ele nos dá essa lição, ele nos mostra, o Abba, Pai no jardim do Getsêmani, no momento da angústia ali, da aflição, o momento que Jesus estaria sendo morto pelos nossos pecados, ele recorreu ao Abba, Pai, para nos ensinar que nós temos que recorrer ao nosso Deus. Existem momentos na nossa vida que não terão pessoas para nos socorrer, que não existirão pessoas para ouvir o nosso lamento, que ninguém irá se compadecer de nós, mas o nosso Deus jamais fará isso. A todo tempo Ele estará presente. Então a gente precisa sempre entender que existe um Pai que pode nos oferecer socorro. Existe um Deus que consegue olhar aquilo que ninguém olha, que Ele chega até onde ninguém chega. Então, não esqueça, Jesus, com todo o seu poder e glória, nos ensinou que nós temos que reconhecer o poder de Deus e nos submeter à vontade de Deus. Assim como Ele fez, nós também temos que fazer. Creia, você não está sozinho. Pode estar doendo, pode estar chorando, você pode estar realmente vivendo dias intermináveis, porém, Deus está contigo. Terceiro,
O Abba Pai nos adotou. E isso é tão bonito, gente, é tão lindo, que você se emocione, porque você não era merecedor assim como eu, mas Ele quis você. E isso é lindo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Reticências. Então, os que creem são filhos. João 1:12. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição diante do nosso Pai Celestial. Através dos escritos do apóstolo Paulo, nós aprendemos que essa posição de filho nos foi dada por adoção, ou seja, pela escolha daquele que decidiu nos adotar e nos tirar da posição de escravos para a posição de filhos. E olha o que diz em Romanos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, a gente precisa entender que quem está no mundo do mundo é. Agora, aquele que é guiado pelo Espírito, né, reconhece o Senhor e o aceita, esse é filho de Deus. Deus está para todos, porém nem todos querem o Senhor. Continuando, vou voltar, né, porque isso não é o versículo, isso foi eu continuando, né, parafraseando. Romanos 8:14-16 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí a gente vê que o próprio Espírito com letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo, ele confirma ao nosso espírito, ao Espírito que habita em nós, esse nosso espírito, né, que é o que vai para a glória, que nós somos filhos de Deus. Fomos escolhidos e separados por Deus, o nosso Abba Pai. E isso é lindo, gente, porque olha só, Deus, Ele não nos ama porque somos filhos dEle. Pelo contrário, Ele nos ama porque Ele quer, porque Ele escolheu. Eu amo os meus filhos, eu amo a Alessandra e Alexandre porque eu os tive. Mas se eu tivesse tido Joaquim, o Pedro e a Maria, eu também amaria, porque eu tive. E aí Deus, Ele escolheu amar a gente. Ele nos adotou. E quem sabe, né, da adoção, quem entende, né, de adoção, todos nós entendemos que nós somos espertos demais. A adoção é isso, você escolhe aquela criança para você, né? É diferente de mim. Eu gerei. Quem escolheu foi Deus e enviou minhas bênçãos, né? Que são super tranquilos, calmos e serenos. Ele enviou as minhas 2 bênçãos para mim. Eu gerei, eu os tive, eu os amo. Mas eu não os escolhi. Eu quis ter filhos. Os que vieram foi Deus que escolheu. Ele escolheu a Alessandra para mim. Ele escolheu o Alexandre para mim. Então foi escolha de Deus. Eu aceitei essa escolha e eu amo os meus pimpolinhos, porque eu os tive. Agora a adoção é diferente. A gente escolhe e ama. Da mesma forma foi Deus para conosco. Ele escolheu a cada um de nós. Ele tirou a nossa posição de escravo e nos resgatou para ser filhos. Então olha como o amor de Deus, ele é muito maior do que a gente imagina. Porque Ele escolheu amar. Então Ele te ama por escolha dEle. Ele quer você com Ele por escolha dEle. Ele te
quer. Ele pegou você pela mão e falou: vem, você é meu filho, é minha filha. Ele escolheu nos amar, gente. E não foi porque ele teve que amar, não, foi uma escolha. Ele pegou a gente e falou assim: agora eu quero vocês como filhos. E isso é lindo porque nós temos a certeza de que fomos escolhidos e separados. Você está aqui essa manhã porque você foi escolhido e foi separado, porque você foi filho adotado pelo Senhor, que Ele olhou para você e falou: quero você comigo, vou te adotar, você não vai ser de mais ninguém, você vai ser meu. E Ele nos adotou como filho. Não somos mais escravos, somos agora filhos e herdeiros e co-herdeiros. Co-herdeiro é aquele que herda com outros, né? Então a gente é herdeiro e é co-herdeiro, né, com Cristo, porque Jesus também, né? Então, das promessas de Deus para a nossa vida, há uma herança guardada para nós, viu? Você ainda tem uma herança. Olha só, gente, como Deus é perfeito. A gente é vacilão, a gente não é merecedor, mas Ele foi lá, nos escolheu, nos adotou, nos colocou em posição de filhos e ainda vai nos dar direito na herança. Olha só, no mundo, a gente, né, no mundo carnal, a gente vê filho brigando, filho mata os pais para querer herança, né? Quando os pais morrem, os irmãos brigam para não dividir herança, né? Pais deserdam filhos para não dar herança. E olha só, e sangue do sangue, isso acontece. Mas com o nosso Deus não. Ele nos escolheu, nos separou, nos adotou, nos colocou em posição de filhos e ainda somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de tudo que Ele tem para nós, sem acepção. Eu não vou receber mais nem menos que você, eu vou receber igual. Nosso relacionamento com Deus deve ser de um filho para o Pai, tendo livre acesso através do sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz, Ele te deu esse livre acesso com o Pai, que nos reconciliou com Ele através do seu sacrifício. Não precisamos mais viver atemorizados. Pelo contrário, podemos nos relacionar com Deus e chamá-lo de Abba Pai, de nosso Pai querido, nosso Pai amado. Nossa posição diante dele é de filhos que Ele escolheu adotar. Então você pode se relacionar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode falar com Ele, você pode pedir, você pode agradecer, porque Ele é seu Pai e porque Ele quis assim. Os meus filhos me pedem coisas o tempo todo, porque eu sou mãe, né? Nem sou pai, mas o pai também pede para o pai, mais ainda para o pai do que para mim, que eu sou a que mais nego, né? O pai é o que mais cede. Eu não sei se acontece isso na casa de vocês, mas lá em casa quem cede mais é o pai, não sou eu não, eu sou a mais braba. Então eles pedem bastante. Isso é coisa de filho que se relaciona bem com o pai, com seus pais, pede, chora, reclama, né? Esperneia. Isso é relacionamento. E o nosso Deus, Ele nos escolheu para que a gente se relacione com Ele. Ele quer isso. E aí a gente não podia, lembra que nem todo mundo podia entrar, aí tinha que vir ali o profeta falar o que Deus disse, né? Deus falava para o profeta falava para o povo. Agora não, Jesus morreu na cruz para que Deus fale com você. Não precisa ninguém te dizer o que Deus quer. Ele fala contigo, amém? E você fala com Ele. Ninguém precisa mais ficar ali oferecendo um holocausto para que Deus te perdoe, porque agora você tem autonomia para pedir perdão. Ele te ouve. O véu do templo se rasgou e agora a sua intimidade com Deus só depende de você. Você tem um pai que te escolheu.
4. Filhos ou escravos. Você já entendeu que Deus te adotou. Ele olhou você e olha só, você se achando feio, você se achando diferente, você olha no espelho e fica assim, ai, poxa, mas se meu cabelo... Ai. Gente, Deus gosta de tudo em você, menos os pecados, é claro, né? Porque Ele ama o pecador, não o pecado. Ele te ama e Ele te escolheu do jeitinho que você é. Mais gordinho, mais magrinho, mais baixinho, mais altinho. Ele gosta de quem você é. E aí você já sabe que Ele te adotou, que Ele te colocou agora como filho. Você é filho dele e filha também. Agora você vai descobrir, filho ou escravo. Você já recebeu uma visita na sua casa, por mais que você dissesse para ela ficar à vontade, a tal pessoa se sentia com liberdade, não se sentia com liberdade para usufruir do seu lar? Já aconteceu com vocês? Pois é isso que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Gálatas. Ele escreveu assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Será que já entendemos que agora não somos mais escravos? Agora nós somos filhos? Será que entendemos isso? Ou ainda estamos agindo como escravos dentro da casa do Pai? 2 segundos para você pensar. 1, 2, pensou. Será que você está agindo como filho ou como escravo? Será que você chega na casa do Pai, abre a geladeira, pega o suco, bebe, abre o armário, vê se tem comida? Opa, só tem miojo, né, Pai? Vai no miojo mesmo. Porque você está na casa do Pai. E quando você está na casa do Pai, você chega na casa do Pai e fala assim, caraca, não tem mais nada para comer. Porque meus filhos fazem isso. Gente, mas olha só, tem tudo isso para comer, mas não tem o que eles querem, então não tem nada. Ah, não tem nada para comer? Caraca, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, mas não tem aquele biscoito de chocolate. Ah, então não come, fica com fome. Porque eu sou braba, né? Fica com fome então. Então assim, quando a gente está na casa do Pai, a gente age como filho ou como escravo? A gente clama, a gente ora, a gente busca, a gente deixa Ele falar conosco, ou a gente senta no sofá e fica esperando, se sentindo visita. Né? Porque visita, né? Aqui fala, né? Tem pessoa que a gente coloca em casa e a gente fala, ó, fica à vontade. Aí a pessoa sente sede, me dá água, tá ali na geladeira. Ah, pega lá, garoto. Ah, não sei o que. Isso é porque a pessoa não está se sentindo em casa. Mas também tem aquela visita que, né, já vai abrindo tudo, que a tua vontade é botar para fora. Né? Faz, que é isso? Tu tá em casa? Tá em casa? Tem pessoa que não dá para falar para se sentir em casa não, que já pega o controle, opa, vou tirar esse canal, senta, estica o pé lá, olha, tem um suquinho, não? Já fica assim, já abusa, né? E esse não é o caso. O caso é você estar na casa do Pai como filho. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo, você tem direito dessa herança. Você foi chamado para você ser ousado, para você falar de Deus, sim, sem medo, para você mostrar para as pessoas que você foi escolhido por adoção. Ele foi lá e te pegou e te quis. Ele te escolheu. Então seja filho, para de ser escravo, para de se calar, para de se fechar, para de fugir da sua identidade de filho. Porque Ele é seu Pai. O bom exemplo é a parábola do filho perdido, que está em Lucas 15, do 11 ao 32. Ela foi contada por Jesus e nós conhecemos a história desses 2 filhos. O mais moço, ele pede a parte da herança, né, para o pai e sai de casa.
O mais velho permaneceu ao lado do pai. E é a atitude do filho mais velho, né, que nós vamos destacar. Por quê? Apesar de permanecer na casa do pai, as suas palavras no questionamento ao seu pai demonstram que ele nunca se sentiu à vontade, que não havia entendido que tudo naquela casa era dele. Afinal, o irmão mais moço já tinha levado a sua parte, então o que sobrou era do filho mais velho. E aí, Enzo, abre para mim, por favor, Lucas 15, 29 e 30. Nós vamos ver aqui o filho falando. Mas ele respondeu ao seu pai, o mais velho, que ficou: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha a revolta. Ele não entendeu que ele estava na casa do pai. Ele tinha direito a tudo. Quantas festas será que ele não participou também? Quantos eventos será que ele também não estava ali presente? A Bíblia não relata se nos aniversários dele tinha festa. A Bíblia não relata se vou falar sábado porque o meu domingo não é o almoção incrível, que todo sábado é aquele almoção incrível, que faz aquele mesão e todo mundo come do bom e do melhor, porque segunda a sexta é muito corrida, a gente come um pão com ovo e está feliz da vida, mas chega no sábado e quer ir para a cozinha, fazer aquele comidão. Será que ele não passou vários sábados comendo muitas coisas ali? Afinal, ele estava na casa do pai. Ele usufruía de tudo. Ele podia mexer em tudo. Ele podia pegar tudo. Tudo era dele. Ele estava na casa do pai. Mas ele não compreendia que ele estava na casa do pai. Quem não estava mais era o filho. O filho não estava mais. Ele sim. Ele conseguia usar as coisas do pai. Ele conseguia compartilhar com o pai aquela presença, aquela intimidade. Como ele falou, estive aqui servindo o Senhor. Ele estava ali. Ele era filho. E ele era o filho que ficou. Então foi o filho que teve mais coisa, porque o outro meteu o pé, foi embora com tudo, perdeu tudo. E ainda perdeu a casa do pai. A oportunidade de estar com o pai, de vivenciar coisas com o pai, de poder estar presente nas festividades, nas alegrias, nas tristezas também, mas estar com o pai. A resposta do pai ao questionamento feito pelo filho nos traz uma grande lição. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Apesar de filho, ele se portava como escravo. E nós ainda estamos como escravos ou já assumimos a posição de filhos. E aí a gente entra na parte do corpo de Cristo. Eu sou filho. Você é filho. Todos somos filhos. Será que a gente está se comportando como esse filho mais velho? Poxa, mas o fulano é que foi lá tirar o lixo do banheiro. E não fui eu que tirei. Vai lavar a louça então. Serviço é o que não falta. Só que será que a gente está tendo atitude de escravo ou de filho? Quando a gente é filho do mesmo pai, automaticamente nós somos irmãos. Irmão briga, gente, briga. E briga mesmo. Mas irmão espiritual tem que parar de brigar. Amém? Porque meus filhos brigam pra caramba.
E quanto mais cresce, mais briga tem. Aí eu tô com 2 gatinhos lá em casa, um para cada um. Vocês acreditam que dá briga? Dei um gato para cada um, mas as crianças brigam por causa do gato. Falei que vou jogar fora. Vou jogar fora para acabar a briga. Falei, vou jogar os gatos fora. É meu. E tá todo mundo arranhado. Por quê? Porque quando um pega um gato, o outro puxa. E aí fica aquela coisa, até eu tô arranhada no negócio. Que entrei na briga. Na próxima vez eu deixo, vai, mata. Não entro mais, porque fiquei arranhada também. Eu falei, gente, para de brigar. Vocês são irmãos. Mas ela tá com o meu gato. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, quem dá comida sou eu, quem limpa o chão sou eu, quem cuida sou eu, e nem tô brigando. Nós somos irmãos, herdeiros e co-herdeiros. Tem coisa que você realmente não vai fazer, porque Deus não quer, porque Ele quer que outra pessoa faça, amém? Tem coisa que outra pessoa não vai fazer, porque você vai fazer. Que nós somos irmãos. Aí lá em casa, eu colei na parede lá, ó. Na parede não, na porta do armário. Botei lá, esqueci o nome do início lá, mas é atividade de acordo com a faixa etária. Falei assim, ó, vocês aqui vão começar a trabalhar, hein? Bora, vai todo mundo trabalhar em casa, porque a mamãe não dá conta sozinha não. Você já tem idade para brigar por causa de gato, então tem idade para arrumar as coisas. Botei lá, aí ficou assim. Ai, é muito bom, né, gente? Criança pequenininha quer trabalhar. Ai, deixa eu fazer, eu quero ajudar. Eu quero ver quando tiver com 15 anos. Aí eu falei assim, ó, esse aqui do azul é do Alexandre, que é de 2 a 3 anos. O vermelho é o da Alessandra, que é de 5 a 6 anos. De 6 a 7, sei lá, agora eu já nem lembro. Mas é a idade dela. Aí eu botei lá. E, o que a gente tem que fazer? Eu falei, ó, Alexandre, é isso. Aí pronto, já começaram a querer fazer. Eu vou fazer. Eu vou pegar. Deixa que eu guardo. Eu arrumo. E tá. Falei assim, isso. Esse é o espírito. Irmãos trabalhando juntos. Aí, no da Alessandra, ela já pode guardar louça, né? Prato não, porque dá para ficar comprando prato não. Mas talher, essas coisas pode guardar. Aí eu falei assim, olha, a Alessandra já pode guardar louça e tal. Aí pronto, tinha louça, né? Que sempre tem, porque minhas louças, elas são mocinhas, elas secam sozinhas. E aí ela falou assim, deixa eu guardar a louça. Eu falei, tá bom, vai guardar a louça. Aí brigaram porque o Alexandre não tem idade para guardar louça. Mas não é para sua idade, é para 6 anos. Eu falei assim, mas deixa guardar, minha filha. Quanto mais gente fazendo, melhor. Se ele guardar, menos coisa tu guarda. Aí pronto, aí fui distribuindo. 3 talheres para um, 3 para o outro, 4. Mas ele tem mais. Falei, ai meu Deus, toma. E vai. Aí já deu vontade de desistir a tarefa, né? Que aí me prende, me suga. Eu fico ali distribuindo tarefa, dando talher. E tem que ser igual. Aí peguei um panelão. Aí ele disse, não, é muito grande para mim. Dá para minha irmã. Aí dei para ele uma vasilhinha. Aí pronto. Isso tudo é por quê? Porque a gente tem que trabalhar junto. A gente é irmão. Olha pro teu irmão aí do lado e fala assim, tu é meu irmão. Se for mulher, tu fala que é irmã. Nós somos irmãos, porque nós somos filhos do Deus que nos adotou, amém? E Ele adotou você, eu, Ele nos escolheu a todos, Ele não escolheu só um. Então, esteja na casa do Pai como filho, não como escravo. Para de ficar, mas sou eu que pego a água. O fulano não pega, por que fulano pegou hoje? Porque hoje você tem que fazer outra coisa. Não era o seu dia de pegar água hoje. Mas poxa, eu tô todo dia na igreja. Todo dia eu que faço, todo dia eu. Beleza. Dá oportunidade para outra pessoa também.
Serviço é o que não falta. O que falta é entendimento se nós somos filhos ou escravos. Porque o filho entende que ele é herdeiro e co-herdeiro. Então ele tem que dividir a herança com o irmãozinho do lado dele. O da frente, o de trás. Aquele que tu gosta muito, aquele que você não gosta nada, aquele que você se dá bem, aquele que você não se dá muito, aquele que você tem muita intimidade, aquele que você só passa e diz oi. Todos são filhos. Deus adotou a todos, Ele escolheu a todos. Apesar de filho, ele se portava como escravo na casa do pai. Ele pegou herança, levou tudo, gastou tudo. Ele nem veio no culto de semana passada. Ele nem estava aqui no dia do almoço. Ele nem veio quando nós fomos fazer o evangelismo. Será que a gente está se portando assim? Ou a gente está pensando, não, peraí, alguma coisa deve ter acontecido. Não, de repente não era para ele estar. Sempre ouvi isso, né? Quando chega na pregação, tá lá no culto, tá rolando um culto, e a pessoa fala assim, ai, fulano tinha que estar aqui para ouvir. E aí as pessoas falam, não tinha não, quem tinha que estar era você, porque você que estava. E é isso, gente. O que você tiver que fazer para Deus, você vai fazer, porque você é filho. Mas você tem irmãos e irmãs que também têm coisas para fazer para Deus. E nós temos que fazer juntos, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então a mão faz, o pé faz. Será que o meu pé fica chateado porque ele não consegue pentear o meu cabelo? Acho que não. Porque ele está segurando a barra de aguentar a minha sandália, o meu tênis. Que não é mole, não. Será que a minha mão está chateada porque ela não me faz andar? E por que a gente se chateia se a gente é o corpo de Cristo? Por que a gente se preocupa em botar para o nosso pai que o nosso irmão levou a herança e gastou tudo com prostituta? E esquece que a gente está na casa do pai, vivendo como filho, abrindo a geladeira, o armário, comendo, vivendo, presenciando, estando ali com o pai. Nós estamos com o pai e nós precisamos ser o filho que aceita o irmão. Porque nós somos filhos. Estamos na posição de filhos. Opa, eu sou filho. Peraí, a herança é minha também. Não é só de fulano não, ela também é minha. Fulano não tem mais direito do que eu não, porque Deus adotou todo mundo. E é isso que a gente tem que entender. Você é escravo ou filho? Você já aceitou a adoção de Deus? Aceite a adoção de Deus. Seja filho. Quando você é filho, automaticamente você é irmão. Então dá a mão para o seu irmão e vai viver como filho na casa do pai. Continuando, 5, Abba Pai. O exemplo de paternidade perfeita. Algumas pessoas têm muita dificuldade em se relacionar com Deus como pai, por terem uma experiência de sofrimento e decepção com a figura paterna. Projetam sobre ele essa dor e não conseguem ter uma relação sadia com Deus, como seu Abba Pai. Até mesmo em suas orações, a palavra pai não é usada. Geralmente isso é porque a pessoa viveu experiências dolorosas com o seu pai biológico. Precisamos entender que Deus é perfeito e nada se assemelha às nossas atitudes humanas e falhas. Ele não pode ser comparado ao pai terreno, ao pai biológico, aquele que largou, que fez inúmeras coisas horríveis, porque ele é perfeito. O salmista diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
Deus não é como nós. Nós somos humanos, somos falhos, pecadores, imperfeitos, reticências. Reticências é porque tem mais, significa que tem mais, só não foi mencionado. Enfim, nós sempre corremos o risco de provocar decepção no coração de alguém, inclusive das pessoas que amamos. Os nossos pais biológicos são humanos e cometem falhas, assim como nós também falhamos com eles. Mas em Deus temos o modelo de paternidade perfeita, porque Deus, o nosso Abba, é perfeito. Então nós somos falhos, gente, nós erramos também. Nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, todo mundo é falho, todo mundo erra. Principalmente a gente. E a gente erra ainda mais quando a gente acha que a gente é bom demais e não erra. Isso é o pior dos nossos erros. É achar que a gente é tão bom que a gente não erra, porque erra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não só um, outro, mulher, homem, alto, baixo, magro, gordo. Não, todo mundo. Então nós precisamos entender. As pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas decepcionam, as pessoas nos entristecem e nós também a elas. Precisamos ter cuidado para não fazer isso. Mas Deus é perfeito. Liberte-se das dores do passado. Perdoe os que lhe ofenderam e olhe para Deus como um modelo de perfeição que nunca falhará. Suas promessas são eternas e se cumprirão em nossas vidas. Amém? Salmos diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então esse é o nosso Deus. A lei dele é perfeita, o testemunho dele é fiel, o preceito dele é reto e o mandamento é puro. Esteja na posição de filho e aceite a paternidade perfeita do seu Deus. Você vai falhar com ele, eu vou falhar com ele e ele vai continuar sendo perfeito. Amém? Para concluir, Abba Pai, meu querido Pai. Voltando a citar Donald Guthrie, ele diz o seguinte: é talvez significativo que tanto em Romanos 8,15 quanto na ocorrência das palavras em Gálatas 4,6, o mesmo verbo seja usado, clamar. Subentende uma abordagem importuna. Importuna é que incomoda, em que a base mais apropriada é um apelo a nosso relacionamento filial com Deus. Ou seja, parece, subentende uma abordagem importuna, uma que incomoda, em que a base mais apropriada é um apelo ao nosso relacionamento filial com Deus. O que esse comentarista está dizendo é que Deus está nos chamando a um relacionamento filial com Ele. E que o nosso clamor, mesmo que aos nossos olhos seja importuno, aos olhos de Deus sempre será o pedido feito por aqueles que Ele escolheu adotar como seus filhos. Então parece que a gente está importunando a Deus. Pô, de novo eu vou ter que pedir para Deus, de novo eu vou ter que falar com Deus, mais uma vez eu vou ter que ir até Deus. Aí a gente acha que está importunando, que está chateando, que está incomodando, que está sendo inconveniente.
Não, não tá. É isso que Ele quer. Ele quer esse relacionamento. Ele quer que você olhe para Ele como pai. E quando a gente está angustiado, a gente corre no pai e na mãe, né? Lá em casa é na mãe. Corre na mãe, é porque eu estou mais tempo em casa, por isso. Corre no pai. A gente quer falar com o pai, porque a gente se relaciona. E se você hoje, né, neste domingo, não está tendo esse tipo de relação com Ele, é que você ainda não aceitou a paternidade dEle. É que você ainda está colocando barreiras entre você e Ele com essa relação filial. Opa! Se eu não consigo falar com Deus abertamente, é porque eu ainda não sou filho. Se eu não consigo ter intimidade com o meu pai, é porque eu não aceitei a paternidade dele. Porque Ele quer isso. Ele quer sempre, né? Aos olhos de Deus, sempre será o pedido feito por aquele que Ele escolheu adotar como filho. Tudo que você falar com o pai, é porque Ele te escolheu como filho. Então Ele vai gostar de você falando como filho com Ele. Vale também citar que em ambas as passagens, o clamor é feito através da ação do Espírito em nós. É por meio do Espírito que clamamos Abba Pai. Viu? Não é você, é o Espírito que habita em você. Sendo o próprio Espírito que coloca esse clamor em nossos lábios. Então, se você clama, é o Espírito de Deus que está colocando esse clamor nos seus lábios. Olha só, como tudo é no controle de Deus. Até a vontade que você tem de clamar ao Pai, é o Espírito que te dá. Gente, nada foge do controle dele, não. Ele coloca em você esse desejo de clamar a Ele. Ele permite que o Espírito dele te incomode para você clamar a Ele, porque Ele quer que você clame, porque Ele quer te ouvir, porque Ele quer saber o que você tem a dizer para Ele. Ele já conhece o seu interior, Ele já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. E aí Ele pega o Espírito e fala: vai lá, bota ela para clamar. Bota ele para clamar. Que eu estou cansada dele ficar ali parado, sentado no banco sem fazer nada. Aí Ele te põe para clamar. Ele te põe ali para ser a pessoa, o filho que vai se relacionar com Ele. Sendo assim, que vivamos não mais como escravos, mas sim como filhos que foram adotados pela livre escolha do Pai. E que, porque nos tornamos filhos, recebemos o seu Espírito em nossos corações. E esse Espírito nos faz clamar dizendo: Abba, Pai. Clame ao Senhor. E aí eu concluí mais um pouco e botei: então, clame sempre ao seu Abba, Pai. Relacione-se com Ele. Amém, igreja? A partir de hoje, você não vai mais achar que está incomodando seu pai. Pelo contrário, você vai estar declarando que você é filho, herdeiro, co-herdeiro. E ninguém vai tirar a sua herança. Ninguém. Porque o que Ele te deu é uma promessa de vida, é uma promessa eterna. Então clame ao seu Abba, clame a Deus, busque a Deus, fale com Deus. Estão fazendo? Fale com Deus. Está acontecendo? Fale com Deus. Está precisando? Fale com Deus. Ele é o seu Pai. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento de aprendizado. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui na tua casa, ouvindo essa lição tão rica, Deus, que nos ensina que nós temos que nos portar como filhos, que nós temos que entender a nossa posição. Nós somos filhos escolhidos por adoção.
Muito obrigada, Deus, por esse gesto tão maravilhoso de nos querer como filhos, de nos colocar nessa posição de amor. Ensina-nos, ó Deus, a relacionarmos contigo, a estarmos verdadeiramente sendo filhos, tendo atitude de filhos, tendo comportamento de filhos, tendo palavras de filhos. Senhor, nós queremos nos relacionar contigo. Nós queremos, ó Deus, olhar para ti e saber: Tu és o nosso Pai perfeito, é o Pai que nunca erra, é o Pai que não nos abandona, é o Pai que está sempre presente, é o Pai que nos ama, que nos escolheu, que nos separou e que estará conosco até o fim. Senhor, muito obrigada por essa paternidade tão linda. Muito obrigada por querer estar conosco, por escolher estar conosco. Ensina-nos, ó Deus, a ser filhos. Ensina-nos, ó Deus, a estar como filhos. E que nós venhamos olhar somente para Ti, para o nosso relacionamento contigo. Senhor, nós queremos entender diariamente que somos Teus filhos. Temos o Espírito de Deus em nós, então não somos mais escravos. Senhor Deus, toma também essas vidas em suas mãos. Pai, não conhecemos essas necessidades, mas Tu conheces, ó Deus. Não sabemos, ó Deus, o que essas pessoas têm pedido, o que essas pessoas têm clamado, Senhor, mas assim como nós aprendemos hoje, que eles venham clamar a Ti, que é o Pai. Senhor, que eles clamem, Abba Pai, que eles deem essa autoridade, essa santidade a Ti, Senhor, e reconheçam o Seu poder e que venham se submeter à Sua vontade. Faça milagres em nome de Jesus e quebra cadeias, Senhor. Leva-nos, ó Pai, para a nossa casa, guardados, protegidos, amparados pelos Teus anjos. Que nada nos aconteça, que nenhum mal venha sobre nós, ó Deus, e que tudo aquilo que não provém de Ti saia do nosso caminho, para que possamos chegar em casa em paz, tranquilos, e que possamos retornar ao culto das 18 horas para Te glorificar ainda mais, para reconhecer ainda mais a Sua paternidade e para, junto com os nossos irmãos, louvarmos e adorarmos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não saia correndo, dê um abraço no seu irmão, convide ele para o culto das 18 horas.